Bom dia, minha seleta audiência do programa Leite Matos, Arquivo da História. Começo pedindo a todos que se inscrevam no canal, não custa nada, é zero. Inscrevam no canal Leite Matos, Arquivo da História e também não esqueçam de dar o seu joinha. Joinha é aquilo que deixa o comunicador feliz. É aquilo que o YouTube mais gosta para avaliar o comunicador, é o joinha da audiência. Como eu tenho uma grande audiência, uma seleta audiência, não esqueçam de dar seu joinha no canal Leite Matos, Arquivo da História. Quando sair daqui, de segunda a sexta-feira, às 14 horas, também do canal Super Geraldo, com o programa Tudo de Novo, canal Super Geraldo de Leite Matos, Arquivo da História. Você clica em um canal ou no outro, e também na SBTV, canal 524, Claro, que também transmite os programas Tudo de Novo e os programas Leite Matos, Arquivo da História, para também uma audiência seleta da Igreja Lírio dos Vales. Muito bom dia a todos da minha seleta audiência. Hoje nós vamos falar sobre o governo de Itamar Franco. Itamar Franco, ele foi um político de Minas Gerais, mas exatamente da cidade de Juiz de Fora. Ele tinha uma votação muito extrema em Juiz de Fora. Era a maior liderança de Juiz de Fora. Era Itamar Franco. E assim, ele por muitos anos foi senador da República. E foi indicado para ser o vice-presidente de Collor de Mello. Collor de Mello escolheu Itamar Franco. E Collor de Mello governou o Brasil até 1992, quando ele foi intimado e teve seus direitos políticos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. Itamar Franco, então, assumiu no dia 29 de novembro de 92 e ficou até o dia 1º de janeiro de 1995. No governo de Itamar Franco aconteceram coisas que não podem deixar de ser comentadas, né? Primeiro que foi no governo de Itamar Franco que foi implantado o Plano Real. O Plano Real aconteceu em 1993, embora tenha sido implantado em 1º de julho de 1994. Em 93, foi publicado a URV, Unidade Real de Valor, onde a moeda passou a ser, até a implantação do real, o valor referência, que foi uma medida que foi feita para se conter a inflação, que era uma inflação chamada inflação galopante, que ninguém resolveu o problema da inflação galopante. Inclusive, eu citei, já quando eu gravei sobre a história política de Collor de Mello, o erro que teve no Plano Collor, quando eles tentaram frear a inflação através do confisco da poupança. Não deu certo, deu errado, e por isso também Collor de Mello foi cassado. Itamar Franco assume dia 29 de dezembro de 1992 e escolheu como ministro da Fazenda o Rubens Recupero. Por que Rubens Recupero? Porque ele substituiu o primeiro-ministro de Itamar Franco, foi Fernando Henrique Cardoso. E Fernando Henrique Cardoso, FHC, queria ser o substituto e foi de Itamar Franco. E aí indicou o Rubens Recupero para ser seu ministro da Fazenda em 1994, onde ele foi ministro da Fazenda, salvo engano,
de março de 94 até setembro de 1994, quando aconteceu uma das coisas inusitadas do governo de Itamar Franco. Uma delas foi, numa entrevista na Rede Globo, Rubens Recupero, antes de começar a ser gravado, estava conversando com o entrevistador e batendo papo com o entrevistador, e ele, muito vaidoso, Rubens Recupero, então disse o seguinte, o ministro da Fazenda de Itamar Franco. Itamar Franco apoiava Fernando Henrique Cardoso, que tinha sido seu primeiro ministro da Fazenda para a presidência da República, em 1994. Aí o Rubens Recupero, na sua vaidade, que lhe era peculiar, disse a seguinte frase: todo o Brasil sabe que eu sou o eleitor número 1 do Fernando Henrique Cardoso. Se não tiver o Rubens Recupero, o Fernando Henrique não se elege presidente. Ele falou isso pensando que estava batendo um papo apenas com o entrevistador e o pessoal da produção, não sabendo ele que uma antena parabólica na cidade de Itabuna, no interior da Bahia, captou essa fala do Rubens Recupero. E o que é que aconteceu? Isso se transformou em um escândalo do Ministério da Fazenda de Itamar Franco, e Itamar Franco teve que demitir o Rubens Recupero, que, por sinal, era um bom ministro da Fazenda. Tinha uma história como ministro da Fazenda, inclusive participou, junto com Fernando Henrique Cardoso, da implantação do Plano Real, primeiro da ORV, para dar sustentação ao Plano Real, que foi implementado em 1º de julho de 1994. Em setembro ele fez essa bobagem. Eu acredito que é extremismo de vaidade. Tem pessoas que têm uma vaidade muito grande. E o homem deve ser humilde. O homem não deve ter vaidade, mas também não se pode impedir aqueles que querem ser vaidosos e sempre acabam cometendo gafe. E essa gafe terminou pela sua exoneração do ministro da Fazenda, Rubens Recupero, logo no mesmo dia que ele fez essa infeliz declaração. Foi uma infeliz declaração que foi captada pela antena parabólica. Itamar Franco não pestanejou, exonerou o que ele se achava ministro eleitor número 1 de Fernando Henrique Cardoso, que disputava a eleição para presidente da República. Então, essa vaidade ficou totalmente prejudicada, porque Fernando Henrique ganhou a eleição e foi amplamente mostrado para todo o Brasil que não passou de uma bravata de Rubens Recupero, uma bravata dele. Ele achava, porque ele participou do Plano Real, porque ele foi substituto de Fernando Henrique Cardoso no governo Itamar Franco, que ele era o eleitor número 1, e não era. Na realidade, o eleitor número 1 de Fernando Henrique Cardoso foi o próprio Plano Real. Esse sim foi o eleitor número 1 de Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real. Então, é por isso que eu digo sempre, a humildade é a variável básica para o engrandecimento do homem. O homem que tem talento tem que ser humilde. Juscelino Kubitschek era um talento e era humilde. Ulisses Guimarães era um homem humilde. Viajava o Brasil todo, com apenas uma escova de dente no bolso de dentro do seu paletó, lutando pela redemocratização, lutando contra o AI-5, lutando contra as emendas constitucionais de 1969, e era acreditado em todo o Brasil. Ele palmilhava o Brasil, sem nunca ter entrado
em um avião de sua propriedade, sempre usando os aviões da carreira. Lembro dessa história de Ulisses Guimarães, que palmilhava o Brasil sempre usando, como até hoje fazem algumas lideranças, preferem entrar num avião de carreira do que pegar um jatinho particular. E o Rubens Recupero, com essa vaidade dele, essa falta de humildade, perdeu o cargo de ministro da Fazenda e certamente seria o ministro da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso. E não foi, porque ele foi exonerado em setembro de 1994, quando cometeu essa garve na Rede Globo, sempre a Rede Globo, com essas coisas inusitadas, né? A transição do Plano Real deu uma segurança ao povo muito grande através da URV. E quando foi implantado, dia 1º de julho de 1994, o Plano Real, estava mais valorizado que o dólar. O real valia mais que $1. E eu lembro que minha filha, que eu amo, Tereza, recebeu de presente de tio Raimundo, do tio Raimundo dela, irmão de Dinorá, uma moeda de R$1, no dia 1º de julho de 94. E ela imediatamente foi a delicatessen da esquina do edifício Santa Bernadette e foi com esse real, ela comprou um monte de coisas, uma caixa de bis, bala de maçã, e ela ficou encantada que como estava valorizado o real. Naquela época, o real estava valendo mais do que $1. Era realmente uma moeda forte, porque pela transição da URV, em 1993, até a sua implantação em 1994, tudo isso do governo Itamar Franco. Então, a história determina que nós, historiadores, explique tudo o que aconteceu, mas mantendo a fidelidade intelectual. Teve coisas boas do governo Itamar Franco, mas teve coisas ruins. Sobre aquele escândalo do sambódromo do governo Itamar Franco. Foi um escândalo horrível. Ele estava no camarote presidencial da Marquês de Sapucaí e aparece um seu amigo ou um ministro do seu governo, acompanhado de uma modelo. Lilian era uma mulher muito bonita. Lilian tinha 29 anos, era uma mulher muito bonita, que chamava atenção. Itamar Franco, que era viúvo, se encantou pela beleza da modelo e a convidou para o camarote da presidência da República. E Lilian foi ao camarote e ficou junto com ele. Só que acontece o maior escândalo do governo Itamar Franco. O repórter conseguiu fotografar Lilian, que estava de saia, junto do presidente, dançando na Sapucaí, no gabinete presidencial, e a Lilian, por uma questão de esquecimento, não sei, se recomendação do ginecologista, também não sei, se por mais conforto, desconheço também, estava sem calcinha. E no outro dia foi a notícia de todas as revistas, de todos os jornais, a Lilian, que na época foi chamada de namorada do presidente da República, mas que depois ela mesma teve o cuidado de desmentir. Ela disse que realmente ele era muito gentil, convidou para sair várias vezes, mas que ela não saiu nenhuma vez para preservar a imagem do presidente
é porque a imprensa encarnava muito nela e que ela não aceitou nem um dia sair com o presidente da República. Evidentemente que a história não pode dizer se isso é verdade ou não é, se ela foi namorada dele, se não foi, se era namorada dele na época, no dia do escândalo, o que é que ela disse que nunca foi namorada dele, embora tivesse muita afeição por ele, mas que não foi para preservar a imagem do presidente. Também nunca falou se foi ao palácio, se encontrou com ele no palácio, se ele foi na sua residência ou foi em algum evento com ele em outro lugar do Brasil. Isso não se sabe e apenas se sabe do escândalo da Marquês de Sapucaí. Então, além do escândalo de Rubens Recupero, teve também esse escândalo da Marquês de Sapucaí. Então, esse governo de 2 anos de Itamar Franco foi apenas de 29 de dezembro de 92 a 1º de janeiro de 95, quando toma posse como presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, ele teve um mandato curto, apenas substituindo Collor legitimamente, porque ele era seu vice-presidente. Aliás, o Brasil tem uma história de vice-presidente assumir o mandato, né? Nós já vimos vários casos do vice-presidente assumir. A gente pode lembrar que houve o caso de Michel Temer, houve o caso de Itamar Franco, que era vice-presidente, houve o caso de Sarney, houve o caso de Floriano Peixoto. Vários vice-presidentes já assumiram o cargo no lugar do presidente da República. Então, as pessoas dizem, é muito difícil alguém imaginar que vai ser presidente da República. Dizia Ulisses Guimarães que presidência da República era destino. Para ser presidente da República, ele tinha que ser predestinado para aquele cargo, que acontece muitas vezes. Por exemplo, Itamar Franco nunca imaginou que seria presidente da República. Naquele populismo dele em Juiz de Fora, jamais imaginava que um dia seria presidente da República. Michel Temer acreditava, sim. Desde os movimentos populares de 2013, o povo nas ruas, aquele movimento, quando aconteciam as pedaladas da Dilma, sem falar no vocabulário dilmês, que até hoje é conhecido pelo povo do Brasil inteiro, Michel Franco vislumbrava um dia ser presidente da República e realmente aconteceu o impeachment da Dilma e a eleição de Michel para presidente da República. Então, minha seleta audiência trouxe tudo o que teve de bom do governo Itamar Franco e todos os escândalos que tiveram do governo Itamar Franco. Não deixando um afetuoso abraço com muito carinho a toda a nossa audiência, pedindo que dê seu joinha, que se inscreva no canal e agradecendo essa seleta audiência que se inscreve no canal cada dia que passa, que também ficará à disposição para vocês assistirem outra hora o nosso programa Leite Matos, Arquivo da História. Não deixe de assistir esse canal Leite Matos, Arquivo da História, como vocês podem assistir na hora do programa Leite Matos, Arquivo da História, como também todos os dias às 14 horas no programa Tudo de Novo, que faço com meu parceiro Super Geraldo. Esse programa é feito às 14 horas todos os dias e transmitido pelo canal Leite Matos, Arquivo da História, pelo canal Super Geraldo e pela SBTV 520, canal 524 da Igreja Lírio dos Vales, onde funciona durante 24 horas e nesse período sempre nós somos assistidos tanto no programa Leite Matos, Arquivo da História, como também no programa Tudo de Novo, que é feito às 14 horas em parceria com o Super Geraldo.
Muito obrigado a todos, um afetuoso abraço e continuem dando o joinha e se inscrevendo no canal. Bom dia a toda a nossa seleta audiência.